Olá, doutora Daiane, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer enorme da sua presença no nosso bate-papo com o especialista. Então, é com imenso prazer de você representar a terapia ocupacional dentro do tratamento dos pacientes com osteoartrite de joelho e quadril. E muitas vezes esse ponto para nós é extremamente negligenciado. As pessoas não sabem a melhor forma de educar, de orientar, como orientar. Então, com imenso prazer, recebo a ilustre presença do nosso bate-papo e vou iniciar já com uma pergunta básica para você, relacionado ao papel do terapeuta ocupacional. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a profissão, né, do que é Uhum. do fisioterapeuta, e a gente sabe que é totalmente diferente. Então, Sim, assim, dentro do tratamento do paciente com osteoartrite de joelho e quadril, eu vejo assim que a terapia ocupacional tem uma abordagem extremamente ampla, mas porém pouco explorada. Qual que seria o grande papel da terapia ocupacional no tratamento dos pacientes com osteoartrite de joelho e quadril? então, primeiramente, obrigado, Dr. Cláudio, pelo convite. É um prazer poder representar a terapia ocupacional numa área diferente, né? Que nós trabalhamos mais, às vezes, com membro superior, e a gente deixa de pensar no quadril, no joelho, nas articulações grandes. A TO está como uma facilitadora nas atividades da vida diária e adaptações para que esse indivíduo consiga realizar esses movimentos com mais facilidade, principalmente pensando na proteção articular, né? E promover uma qualidade de. Peraí, que agora fugiu. Uma qualidade de vida desse paciente. Entende? Então você vai buscar sempre uma qualidade de vida, né? Eu como assim, o profissional também da área da fisioterapia, eu sempre fico atento ao papel do fisioterapeuta, né? E eu percebo que a gente tem uma amplitude, a gente tem um range bem diferente de atuação, e eu percebo que a Uhum, terapia ocupacional ela tem uma ação tão importante, às vezes, exemplo, na criação de facilitadores funcionais, uhum. né? Então, o paciente que tem uma artrose no quadril no joelho severa, que não consegue operar porque às vezes não tem condição financeira, não consegue operar porque está na fila do SUS, ou não consegue Uma operar. condição de saúde também, ele não pode operar, né? Porque a condição de saúde dele não permite. E quais são esses facilitadores que vocês desenvolvem? Como é que funciona isso? Bom, primeiramente a gente tem que entender a rotina desse paciente, né? Porque hoje a osteoartrose ela pode estar relacionada para idoso, jovem adulto, né? A gente tem vários níveis de paciente. Então a gente tem que pensar, primeiramente, como adaptar a casa dele, né? Que é onde ele passa a maior parte da sua vida. Então, uma simples elevação da cama, do sofá, uma poltrona aonde que permita que ele levante e sente com mais facilidade, a cadeira, né? O carro, o próprio carro. Às vezes o paciente tem um carro muito baixo, ele tem mais dificuldade de sentar e levantar. Então, elevadores de vaso sanitário, que é uma coisa hoje mais comum, mais simples, que a gente vê no mercado, que antes não existia, entre outras adaptações, né? Como pegador de objetos no chão que aquele paciente não consegue alcançar, às vezes uma barra de apoio. Temos também um facilitador na hora dele levantar da cama que chama stand-up, que é um apoio para ele se levantar. E Tem como discos funciona hoje de e como transferência. e como que funciona esse stand-up? Como é que são apoios laterais? São Isso. aparelhos que você apoia no chão, na cama, e o paciente consegue desenvolver uma facilitação de ficar em pé, é isso? Isso. Esse stand-up é um aparelho que você coloca embaixo do colchão e ele fica com uma barra lateral,
onde permite que o paciente consiga levantar com mais facilidade. Né? Parece simples, mas, por exemplo, colocar uma meia, às vezes pode ser uma tarefa muito difícil também. Então, porque o paciente não consegue, às vezes, fazer esse movimento. Então, hoje tem adaptações que você consegue orientar esse paciente para que ele tenha essas facilitações e uma qualidade melhor. Entendi. Isso é uma coisa que eu sempre penso, Daí, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas eu sempre penso que, às vezes, a gente espera o paciente chegar no fim da linha. Chegou naquela limitação severa, vamos procurar uma órtese. O que você está me mostrando, às vezes, são ferramentas que são importantíssimas para facilitar a locomoção funcional. Porque eu posso pôr uma barra paralela em casa, eu posso pôr esse suporte, o stand-up na Só um cama. pouquinho, Claudinho, só um pouquinho que está um som aqui. Pronto, voltamos. Então, eu vou voltar na minha questão, tá? Então, as pessoas só têm o olhar quando o paciente chega no final da linha. Então, quando Isso. você chega naquela limitação, fala, poxa, não tenho mais o que fazer, vamos procurar a TO para ver se desenvolve algo para facilitar nessa circunstância alarmante. Mas Sim. eu vejo que a atuação, às vezes, ela é pensada de uma forma errada. Às vezes o paciente entra numa destruição funcional tão severa por falta de facilitadores. Exatamente. Então, o stand-up, a barra paralela. Então, olha o papel que a gente pode criar para um idoso, né? Para um idoso, o idoso ter mais facilitações funcionais dentro da própria casa. Eu concordo que nós temos que pensar na prevenção, né? E muitas vezes, como você disse, esse paciente ele já vem com a limitação, né? Então, como que nós podemos orientar esse paciente para que ele não chegue numa fase que ele já está limitado? Então, quando o paciente chega com a doença no início, nós podemos utilizar as adaptações, né? Os objetos que vão facilitar, as órteses, como uma proteção articular para esse paciente. Então, a proteção articular, eu diria que é o nome mais importante para a osteoartrose. E ela tem várias maneiras de ser feita, né? Não só com a órtese, mas adaptações, orientações, e proteger esse indivíduo para que ele desgaste menos essa articulação ao longo da sua vida e tenha mais qualidade no final. E é interessante chamar a atenção que, às vezes, o desgaste, às vezes as pessoas associam à mobilidade, né? E o desgaste, normalmente, ele está associado muito mais à imobilidade. O processo degenerativo, ele aumenta muito com o processo de inativação da articulação. Então, quando você cria o paciente que tem medo de se mover, porque tem medo de cair, porque dói, Exato. aí você cria uma barreira de não ter nenhum facilitador, olha o papel da terapia ocupacional nesse momento. Desenvolver facilitadores. Então, para Exato. mim, eu vejo nesse caminho, sabe? E isso, para mim, é fundamental, Dani. Para mim, eu vejo isso como uma linha extremamente importante e extremamente negligenciada. E quando os pacientes me perguntam, né, Cláudio, qual que é a diferença do físio e da TO, né? Porque eles Uhum, têm essa questão, até os próprios sim. profissionais, e eu tenho um jeito de explicar, que eu acho que fica até mais fácil, que é a físio e a TO tá como arquitetura e engenharia, sabe? Os dois constroem. Só que o físio está como engenheiro, ele vê o macro, às vezes. E o TO está como arquiteto, que vai ver aqueles detalhes, entendeu? Mas os dois se complementam, né? Se não fica uma coisa... eu acho que os dois, quando a gente está junto, a gente trabalha muito melhor, né? E por isso, viu, Dai, que a gente tem esse objetivo de trazer para o nosso aluno uma visão ampla, entendeu? Trazer esse papel que o grupo ele não anda sozinho. Sim.
O fisioterapeuta, ele induz o movimento, o médico, ele induz, às vezes, o medicamento, que pode ser um facilitador, pode ajudar a tratar a dor, pode ajudar a controlar a doença. O fisioterapeuta induz o movimento, até o momento que o preparador físico vai induzir o movimento também mais para frente. E, às vezes, onde que eu vejo novamente que, às vezes, a gente falha? Às vezes, o fisioterapeuta ele tem dificuldade de introduzir o exercício. E eu vejo assim, poxa, por que que a gente não pode ter alguém que nos ajudaria a desenvolver ferramentas? E novamente, a terapia ocupacional para mim é Com uma certeza. lacuna. Você concorda isso? Concordo, Cláudio, concordo, porque às vezes, como a gente tem um olhar um pouco diferente, né, em pensar nessas adaptações, como nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, isso acontece no nosso dia a dia. Mas lá fora, eu acho que isso é mais difícil, porque a gente não tem os profissionais do nosso lado, né? Então, por exemplo, o médico vai lá, faz aquela cirurgia maravilhosa, aí o fisioterapeuta vai lá, reabilita, fica perfeito, daí ele chega na casa dele, ele chega no trabalho e ele entende que ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. E aí, como que você vai fazer isso, né? Como que você vai promover que esse paciente continue com essa qualidade de vida ou que ele não tenha mais essas dificuldades? E aí entra o nosso papel de pensar numa adaptação. Olha, esse paciente ele precisa fazer uma elevação de quadril, mas ele não consegue. E aí, Theo, como que a gente pode pensar junto em algum objeto? Eu acho que é isso que você quer dizer. Isso, mas e como você mesmo já disse, as adaptações são para casas, né. Então você Uhum, acha que, seria dentro dos protocolos, doutora Dani, não é relatado, às vezes, o papel da TO, da terapia ocupacional, desculpe, de ação de visitar o domicílio, de acompanhar as adaptações no trabalho. Seria interessante uhum. esse papel, vou dizer assim, ergonômico, né, no papel de facilitação funcional, e não acontece. E a literatura Sim, pouco cita. Então, por isso que a gente fez questão do papel da terapia ocupacional. Mostrar nossa. a quantidade, de poder que nós temos para fazer isso. Então, por isso que a gente até está tocando nesse assunto da relação da operação, da ação, para as pessoas conhecerem. Porque realmente que a gente faz o bate-papo com outros especialistas, a gente só escutou perguntas e respostas. E o nosso contexto com a terapia ocupacional é conhecer mesmo, saber do papel de uma e ser o super especialista no assunto que é o seu caso, né, a gente sabe da sua grande experiência que você tem nessa área, né. Sou suspeito para falar, mas isso é verdade. Imagina, obrigada. E é isso mesmo, né, assim, e eu fico muito feliz e lisonjeada por esse convite, doutor Cláudio, porque você está pensando macro, mas você não está pensando só na instituição, né? Para os novos médicos que estão vindo aí no mercado, né? Os novos fisioterapeutas, os novos terapeutas ocupacionais. Eu acho que tem um nicho aí que a gente tem que mostrar que o trabalho multidisciplinar é o mais eficaz, né? Não adianta você ter um excelente cirurgião e não ter um excelente fisioterapeuta. Não adianta você ter um excelente fisioterapeuta e ter um cirurgião ruim. Eu acho que é um todo, né? O paciente, ele ele ganha com tudo, não com um só, né? Essa é a minha visão como terapeuta ocupacional. Sim, sim, e essa visão a nossa visão no tratamento com os pacientes com osteoartrite. O importante é a gente chamar a atenção que, às vezes, esse profissional, ele passa, exemplo, por diversos médicos em diversas especialidades. Passa Sim, pelo ortopedista, pelo reumatologista, por geriatra, por fisiatra, médicos e intervencionistas em dor. Aí, cada um, às vezes, faz uma conduta. E durante o nosso curso, a ideia foi alinhar os pensamentos, afunilar o conhecimento. Mas, pensando na atividade multidisciplinar, né, a nossa atuação, e, e cada um vai somar.
não tem ninguém mais importante que ninguém. E todo mundo vai trabalhar Exato. em prol do paciente, cada um no seu momento, e desculpe a minha colocação, mas eu vejo que a terapia ocupacional ela tem uma atuação preventiva e uma Sim. atuação adaptativa. Não sei se eu posso usar esse termo, estou correto? Tá correto. Eu acho que a gente pode atuar mais na prevenção do que quando a doença está instalada. Porém, quando a doença está instalada, nós podemos achar adaptações para que esse paciente tenha, né, menos dor, enfim, mais qualidade de vida no seu e funcionalidade no seu dia a dia. Entendi. Perfeito, doutora Dani. Eu agradeço muito a sua participação. Espero que as minhas perguntas, tenham alcançado as suas expectativas, mas com o grande objetivo de acrescentar mais conteúdo, com base no contexto do curso. Então, eu fico muito feliz pela sua participação, agradeço muito pelas suas considerações, que eu sei que é uma expert falando de um assunto que poucas pessoas sabem falar como você. Ah, muito obrigada, doutor Cláudio, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho da terapia ocupacional, né, como um todo, e agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.